Se você já trabalhou ou pensa em alguma vez trabalhar na Itália ou mesmo ir para lá tirar férias, esse vídeo é para você. Hoje a gente dá continuidade nos nossos vídeos sobre acordos previdenciários internacionais. O acordo com a Itália é um pouquinho extenso, então a gente vai dividir o vídeo em duas partes. Para quem não me conhece, meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai falar sobre a primeira parte do acordo Brasil e Itália. Vem comigo. A Itália é uma república parlamentarista, tendo Sérgio Mattarella como presidente. O país faz parte da zona do euro e tem como capital Roma, conhecida como a cidade eterna. A população é de aproximadamente 60 milhões de pessoas. Segundo o Itamaraty, existe cerca de 30 mil brasileiros vivendo na Itália hoje. Além disso, o país é um dos principais destinos dos turistas brasileiros, sobretudo nas cidades de Roma, Florença, Veneza e Milão. O acordo que vamos falar hoje é importante inclusive para aqueles que vão fazer turismo na Itália, tal como veremos oportunamente. Como eu falei para vocês no início, esse acordo ele é bem particular, digamos assim, porque ele é um acordo bem extenso, como a gente vai ver, e até por isso a gente vai falar do acordo em duas partes. Já peço para você, se você gostar do tema, estiver gostando do vídeo, que você curta, se inscreva e ativa o sino para saber que daqui a alguns dias eu vou postar a segunda parte desse vídeo, caso você tenha interesse. Na primeira parte desse vídeo, no vídeo de hoje, a gente vai ver, eu vou tratar dos aspectos gerais do acordo e também depois a gente vai ver os benefícios italianos, apenas os pressupostos básicos dos benefícios italianos que são previstos no acordo. Já no segundo vídeo, que daqui a alguns dias vai ser postado, a gente vai ver daí sobre as cláusulas específicas do acordo em si. O acordo entre Brasil e Itália ele é bem antigo e na época ele foi feito como um acordo de migração. Então, foi feito o acordo de migração, alguns desses artigos do acordo falavam sobre o acordo previdenciário, por isso foi feito um ajuste administrativo, foi feito um protocolo adicional e também normas de aplicação desse protocolo adicional. Tudo isso entrou em vigor em 5 de agosto de 77. Você tem acesso a esses 4 documentos nos links, eu deixei os links na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada para ter mais informações, você pode acessar todos eles. Só para explicar para vocês, foi feito esse acordo de migração, porque como muitos de vocês devem saber, nos anos 1870, 1880 mais ou menos, houve uma migração muito grande de italianos para o Brasil, até por isso tem vários brasileiros com cidadania italiana. Então na época foi feito um acordo de migração. O foco aqui do canal, do vídeo, é falar sobre direito previdenciário, acordo previdenciário internacional nesse caso. Então a gente não vai falar das cláusulas do acordo de migração, de como migrar tudo isso, tá? A gente vai se limitar ao acordo previdenciário entre os dois países. Em relação ao Brasil, esse acordo se aplica para as pessoas que são vinculadas ao INSS, ao regime geral, né, que é o pessoal da iniciativa privada. Então ele se aplica aos benefícios de assistência médica, né, benefício por incapacidade, que é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por acidente de trabalho também, aposentadoria por idade e pensão por morte. Vocês percebam que para os servidores ele não é aplicável. O que é isso? Se a pessoa trabalhou como servidor público no Brasil, estadual, municipal, federal, ela não pode aproveitar esse tempo na Itália para eventual concessão de benefício. No Brasil, vocês devem saber, o INSS ele gera todos os benefícios previdenciários. Na Itália, pelo que eu dei uma pesquisada, não funciona bem assim, tá? Então a gente vai ver um pouco disso depois. Mas o acordo ele se aplica na Itália para os benefícios que seria o regime geral, ou seja, aposentadoria por idade, pensão por morte, que não se chama assim, mas a gente vai ver que é equivalente, e aposentadoria por invalidez. Também para os benefícios decorrentes de acidente de trabalho, também aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, seguro-doenças, maternidade, e também o acordo ele faz previsão sobre um regime de seguro contra a tuberculose, tá? Desde já eu falo que na legislação italiana eu não encontrei nada específico sobre esse seguro. Quando eu falo de novo que se aplica a esse benefício, quer dizer que se um brasileiro estiver na Itália, ele pode pedir o benefício de aposentadoria por idade, desde que eles preenchem os requisitos, claro, mas ele não pode pedir um benefício italiano que não está previsto no acordo, como um benefício assistencial, por exemplo. E já aproveitando, o pessoal sempre pergunta com relação à cidadania, principalmente da Itália. O Brasil tem muito cidadão italiano nascido no Brasil. Então assim, o fato da pessoa ser cidadã italiana, estou dizendo para brasileiros que pegaram a nacionalidade depois e ir lá pedir um benefício na Itália, isso não vai mudar nada, tá pessoal? Porque quando a gente fala de acordo previdenciário, a gente está falando de pessoas que normalmente contribuíram para um sistema. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos imaginar o seguinte, um brasileiro normal, nasceu no Brasil, sempre viveu no Brasil, mas nunca pagou o INSS.
Então essa pessoa ele não vai ter direito aos benefícios oferecidos pelo INSS, salvo assistencial, mas eu estou falando de regra geral. A mesma coisa, um brasileiro que eventualmente tem a cidadania italiana, mas nunca trabalhou na Itália, ele não vai ter direito a um benefício italiano. Apenas para a gente ver algumas diferenças, na Itália eles têm dois grandes institutos, tá? O primeiro seria o INPS, que cobre quase a totalidade dos empregados do setor privado e desde 2012 pega uma parte do serviço público também. Eles têm também o INAIO, que basicamente pega o pessoal que teve acidente de trabalho, moléstia decorrente de trabalho, tudo isso, tá? Então, só para vocês terem uma noção, aqui no Brasil a gente tem o INSS, tudo isso, seja acidente de trabalho, não seja acidente de trabalho, fora o serviço público que tem regime próprio, tá? Mas se não, é basicamente o INSS que resolve isso. E eu deixei na descrição dois links desses dois institutos, caso vocês queiram dar uma olhada. Agora eu vou começar a falar um pouco dos benefícios italianos que estão previstos no acordo, só para a gente ter uma noção das regras básicas, tá? Eu vou respeitar a ordem que está no acordo. Então a gente começa com seguros de invalidez, velhice e sobreviventes. O primeiro benefício que a gente fala é da pensão invalidez. Eu vou tentar trazer para o equivalente para o Brasil, que eu acho que fica mais fácil de compreender, pelo menos para quem conhece um pouco da lei brasileira. A pensão invalidez deles se divide em dois benefícios, seria a aposentadoria nossa por invalidez, tá? E o auxílio doença, o auxílio acidente, perdão. O auxílio acidente, eu até já fiz um vídeo para quem não sabe o que é, do brasileiro. Então, na Itália também é a mesma premissa, a pessoa pode trabalhar, mas a pessoa ela não está 100%. Na Itália, a lei prevê uma redução de capacidade laboral de ao menos 1/3 para que ela possa ganhar esse benefício, tá? E decorrente de alguma incapacidade, seja ela física ou mental. E para pensão de incapacidade, como eles chamam, a pessoa tem que estar totalmente incapaz para o serviço. Para a pessoa ter direito a algum desses dois benefícios, ela também tem que ter no mínimo 5 anos de contribuição. Desses 5 anos de contribuição, 3 anos tem que ser nos últimos 5 antecedentes ao pedido. Por exemplo, se eu faço um pedido em 2021, os últimos 5 anos, 2016 para cá. De 2016 para cá, eu tenho que ter pelo menos 3 pagos. Outro benefício previsto é a pensão velhice. Pensão velhice, como o nome sugere, seria a nossa aposentadoria por idade, tá? A idade mínima na Itália, para quem se aposentar em 20 ou 21, é de 67 anos, tá? Ela vem aumentando progressivamente, sendo que em 2050 a idade mínima vai ser de 69 anos e 9 meses. Além disso, a pessoa tem que ter pelo menos 20 anos de contribuição, tá? É a carência deles. Existem algumas modalidades que a pessoa pode antecipar a aposentadoria, só que eu vou ficar aqui na regra geral. Se você achar interessante, quiser que eu detalhe mais o benefício, fala para mim nos comentários que talvez a gente faça um vídeo detalhando sobre isso, tá? Existe na Itália também a pensão de sobreviventes, que seria a nossa pensão por morte, tá? Só que ela é muito mais restrita. No caso, ela é paga para quem recebia, na verdade, para os dependentes de quem recebia uma pensão velhice ou uma pensão invalidez ou para quem tivesse pelo menos 15 anos de contribuição. Os beneficiários dessa pensão de sobrevivente são também parecidos com o Brasil, é o cônjuge, né? O cônjuge que sobrevive, até aquele que é divorciado, se a pessoa ganhava pensão alimentícia, isso também acontece no Brasil, a pessoa pode vir a ter direito, os filhos, eventualmente os netos, alguma criança que estava em cargo da pessoa que veio a falecer. E daí, se não tiver, daí vai para os pais ou até alguns outros parentes, como até o irmão, eventualmente pode vir a ganhar a pensão por morte, preenchendo certos requisitos. Na Itália, como a gente conversou, existe um instituto que trata especificamente de acidente de trabalho, doenças profissionais, que funciona também, novamente, muito parecido com o do Brasil, tá? As pessoas que foram vítimas de acidente de trabalho, moléstia profissional, elas têm direito a benefícios por incapacidade temporária ou por incapacidade permanente. Por incapacidade temporária, aí uma diferença, no Brasil a gente sabe que para a pessoa receber um auxílio-doença, ela tem que estar incapaz mais de 15 dias. Os primeiros 15 dias são da empresa. Na Itália, eles consideram temporária, mais de 3 dias já cabe ao instituto pagar. Tá? Então, além disso, também como no Brasil, a pessoa que se acidentar, ela não tem um tempo mínimo de contribuição. Se ela chega no primeiro dia, se acidenta, ela tem direito a receber o benefício. Os últimos benefícios previstos no acordo são de doença e maternidade. Doença seria o nosso auxílio doença, hoje incapacidade temporária, e o salário maternidade, né? Porque os requisitos também, basicamente, é a mesma coisa aqui no Brasil. Vocês reparem que não é tão diferente assim o sistema previdenciário brasileiro e italiano, claro, cada um com as suas peculiaridades.
No caso desse benefício que eu falei para vocês, eles podem ser pagos no máximo 180 dias, essa é a regra. Uma das exceções é para quem sofre de tuberculose. Talvez seja por isso, você deve lembrar, eu falei lá no início, que estava previsto no acordo para tuberculose, então pode estender-se em 180 dias, tá? No caso do que seria o salário maternidade, ele costuma ser pago 2 meses antes do parto e até 3 meses depois do parto, essa é a regra. Então no vídeo de hoje eu tratei principalmente dos benefícios, dos aspectos gerais do acordo. No próximo vídeo eu vou falar especificamente do acordo entre Brasil e Itália, vou falar do certificado de direito à assistência médica, que é bem legal. Então, para você saber tudo isso, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, porque daqui a poucos dias eu vou publicar também a segunda parte desse vídeo. Se você achou isso bacana, provavelmente vai achar o outro também. Um grande abraço, a gente se vê em breve.